Em 1962, um jovem tímido viaja ao Japão com $50 no bolso e uma ideia maluca: vender tênis. Sem empresa, sem sócio, sem rumo, só um sonho. Anos depois, esse cara cria o símbolo mais poderoso do esporte mundial. Essa não é só a história da Nike, é a história do homem que apostou tudo em um risco impossível e venceu. O nome dele é Phil Knight. Olá CEOs, como vocês estão? Esse vai ser um quadro onde a gente vai explorar a trajetória de CEOs de grandes empresas, porque acredito que, ao analisar mentes, ações e motivações de indivíduos que alcançaram sucesso, podemos internalizar os hábitos e ideias que os impulsionaram ao topo. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, deixa o like, porque eu entendo que esse tipo de conteúdo é o que te agrada. Fica comigo até o final, porque ao longo do vídeo eu vou revelar um segredo do próprio Phil para você. Phil Knight, o homem por trás da marca mais icônica do planeta, a Nike. Para muitos, ele é apenas um bilionário com uma marca de sucesso, mas o que poucos sabem é que a trajetória dele é uma maratona de persistência. Antes de conquistar os pés de atletas e os corações de milhões com o famoso Push, Phil era apenas um jovem com um sonho estranho: vender tênis japoneses nos Estados Unidos. Um sonho que parecia absurdo nos anos 60, quando o Japão ainda era visto como uma nação pós-guerra, e ninguém apostava um centavo em produtos asiáticos. Mas era exatamente isso que Phil queria: desafiar a lógica, correr contra o senso comum. A jornada de Phil não começa com escritórios luxuosos ou atletas famosos. Ele começa com um mochilão pela Ásia, um caderno de anotações e uma ideia ousada que mudaria o mundo. Phil Knight nasceu em 24 de fevereiro de 1938, em Portland, Oregon. Filho de advogado e editor de jornal, desde cedo foi incentivado a buscar estabilidade, ou seja, uma carreira segura e comum como muitas outras. Phil fez um curso de contabilidade na Universidade de Oregon em 1960, mas Phil não queria trabalhar nisso a vida toda. Ele queria algo maior: correr. Para ele era mais que um esporte, era uma filosofia de vida. Durante a faculdade, Phil participou de uma equipe de atletismo e conheceu Bill Bowerman, um treinador obcecado por performance. Lembre bem desse nome, porque na frente ele vai ser muito importante. Foi nesse ambiente que a semente da Nike foi plantada, mas ainda era só uma semente. Após formar, Phil embarcou em uma viagem ao redor do mundo, uma espécie de peregrinação pessoal. E foi no Japão que ele teve o estalo: a Onitsuka Tiger, uma empresa de calçados esportivos japonesa. Tinha produtos muito superiores ao que eram vendidos nos Estados Unidos, mas ninguém o conhecia por lá. Era a oportunidade perfeita. Na cara e na coragem, Phil marcou uma reunião e mentiu que representava uma empresa americana chamada Brew Ribbon Sport, mas ele não tinha nenhuma empresa, tinha apenas uma ideia. De volta aos Estados Unidos, Phil fundou oficialmente a Brew Ribbon Sport em 1964, com o seu antigo treinador Bowerman como sócio. O negócio começou pequeno, no porta-malas do carro de Phil, vendendo tênis de corrida para colegas atletas e pequenos eventos esportivos. Aliás, o pai de Phil não estava acreditando tanto nele, chamando ele até de tolo e imaturo. Mas a mãe de Phil, ao contrário do pai, foi a primeira cliente. Phil ainda trabalhava como contador durante o dia e usava as noites para empacotar e despachar os pedidos. Era uma vida dupla, cansativa e sem glamour, mas ele acreditava. Bowerman, por sua vez, não era só um treinador, era um inventor. Começou a experimentar modelos próprios de solados, testando em atletas da universidade. Em um certo dia, Bowerman estava tomando café da manhã e olhou para a máquina de waffles e teve uma ideia brilhante de criar um solado mais leve com melhor tração. E assim nasceu o famoso Waffle Trainer, um dos tênis que redefiniria a indústria dos esportes. E mesmo com todas essas inovações, o caminho estava longe de ser fácil. Os japoneses da Onitsuka estavam começando a desconfiar da expansão agressiva de Phil e ameaçaram romper o contrato. Essa foi uma das maiores viradas da história da Nike, quando a Onitsuka anunciou que não renovaria o contrato com a Brew Ribbon. Phil sabia que naquela hora era a vez de arriscar tudo. Era tudo ou nada. Então, em 1971, nasceu a Nike. O nome Nike foi inspirado no nome da deusa grega
da vitória. Por isso, a marca da vitória. E o icônico swoosh foi criado por um estudante de design chamada Caroline Davidson, por apenas $35, sem capital, sem infraestrutura e com concorrentes gigantescos como a Adidas e a Puma, que naquela época já eram muito mais grandes que a Nike. E Phil estava mais uma vez correndo contra o impossível, mas ele tinha algo que poucos tinham, uma obsessão por vencer e um time que estava disposto de arriscar tudo. E eu não consigo nem falar nesse vídeo o quanto de empréstimo o Phil pegou em bancos, porque foram muitos. A Nike começou sua produção própria e apostou muito em marketing criativo, campanhas agressivas e, principalmente, performance. Os tênis da Nike não era só bonito, eram os melhores. A marca passou a ser associada a corredores campeões e atletas de elite, ganhando prestígio rapidamente. Mesmo assim, os lucros demoraram a aparecer. Phil reinvestia tudo, cada centavo. Aliás, às vezes ele não tinha dinheiro nem para pagar a própria conta em um restaurante. A grande virada da Nike veio com 2 eventos: a corrida pela inovação e o surgimento de uma nova estrela, chamada Michael Jordan. Antes disso, a Nike já estava estabelecido como uma marca respeitada pelos atletas. Quando firmaram um contrato com Jordan, em 1984, muitos achavam que era uma aposta muito arriscada. Mas Phil viu o futuro. O Air Jordan não foi só um tênis, foi um fenômeno cultural. Vendeu milhões na primeira semana e redefiniu o papel de marketing esportivo. A Nike, que antes vendia produtos apenas para atletas, agora era símbolo de estilo, rebeldia e status. Phil transformou a empresa em um império, usando narrativas fortes, identidade visual marcante e, acima de tudo, histórias. Ele entendeu que vender tênis era secundário. O que a Nike vendia era superação, era conquista, era Just Do It. 3 palavras que, mais do que um slogan, representavam a própria alma da empresa e do seu fundador. Mas o sucesso não veio sem crises. A Nike enfrentou polêmicas com suas fábricas terceirizadas. Foi acusada de explorar mão de obra barata na Ásia e precisou rever toda a sua estrutura ética e operacional. Phil, já mais velho, foi obrigado a encarar a dura realidade de que construir um grande império significava também assumir responsabilidades globais. Ele começou a implementar programas de responsabilidade social, repensou contratos, reestruturou fábricas e investiu em transparência. A pressão era enorme, mas ele nunca fugiu da corrida. Em sua autobiografia, A Marca da Vitória, Phil revela mais detalhes dessa fase sombria com total honestidade. Ele mostra que, por trás do mito, por trás do grande CEO, existe um ser humano cheio de falhas, inseguranças e dúvidas, mas também movido por uma fé quase cega naquilo que estava construindo. E talvez seja isso que torna a história de Phil tão poderosa. Ela não é sobre perfeição, é sobre persistência. Hoje, Phil é uma lenda viva. Phil iniciou a empresa que viria a ser a Nike com um empréstimo de $50 do próprio pai para importar tênis. Hoje a Nike é avaliada em bilhões, patrocina os maiores atletas do mundo e é o símbolo da inovação. Mas o homem por trás disso tudo ainda continua sendo o mesmo corredor rebelde que acreditou numa ideia absurda. O que sua jornada ensina é que o sucesso não nasce na sua zona de conforto. Ele é construído a partir de muitos riscos, da paixão e a capacidade de correr, mesmo quando tudo diz para parar. O jovem que mentiu na reunião no Japão, hoje é um dos maiores empreendedores do século, porque ele ousou sonhar grande, porque ele decidiu correr na frente. E mesmo quando tropeçou, levantou e correu de novo. Essa é a verdadeira vitória, não a do pódio, mas a de quem simplesmente não para de correr. Bom, e como eu disse no início do vídeo, vou lhes apresentar o conselho do próprio Phil para vocês, que peguei na sua autobiografia. Seria bom ajudá-los a evitar os desânimos típicos. Eu lhes diria para apertar o botão de pausa, pensar bastante sobre como e com quem pretende passar o seu tempo nos próximos 40 anos. Eu diria a homens e mulheres de 20 e poucos anos para não se contentarem com um emprego, uma profissão ou mesmo uma carreira. Busquem a sua vocação. Mesmo que não saibam qual é, saiam em seu encalço. Quando seguimos a nossa vocação, o cansaço é mais fácil de suportar, as decepções são como combustíveis, as vitórias são diferentes de tudo que já sentimos. E se caso você queira saber como realmente foi a história antes da Nike, compre o livro do Phil,
porque em um pequeno vídeo não tem como eu contar realmente a história completa para vocês, mas foi apenas um resumo. Bom, se você chegou até aqui, gostaria de agradecer por assistir o vídeo até o final. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário para mais vídeos. Tchau, até o próximo vídeo.